todo feliz que o Silas não ia ficar sentado aqui. Falei, graças a Deus o Silas não vai ficar aqui. Aí vem o JR lá de Belford Roxo para me deixar mais constrangido. Boa noite. A graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Estou muito feliz. Quando eu recebi esse convite, o pastor Jaime ainda falou, fica bem à vontade. Eu falei, se você não quiser, você pode marcar para outro dia. Eu falei, não, eu quero. Eu fui presenteado, né? Eu me sinto honrado por Deus de poder estar com a minha família aqui. O pastor foi lá em casa, pastor JR, meu irmão. E como Deus sabe a alegria do meu coração nessa noite. Mais ou menos umas 11 e pouca, pastor JR pastor Jaime deve ter visto, lá no grupo dos pastores Metanoia. Esse cara me fez chorar demais hoje. Porque quem tem irmãos, né, 5, 6, assim, sabe que sempre tem um que a gente admira pela qualidade, pela intelectualidade, outros pela simplicidade. E quando a gente recebe um elogio daquele, pastor, a gente fica muito emocionado, porque se espera o mais novo falar daquela forma. E eu me sinto muito honrado por Deus. Que presente que eu ganhei. Que presente da minha família estar comigo. Que presente de ter 2 filhas maravilhosas. Que presente de ter uma igreja aconchegante, acolhedora. Isso é motivo de nós celebrarmos a Deus todos os dias. Pastor Jaime disse domingo aqui, quem estava aqui viu, sobre os altos e baixos. E ele perguntou, quem teve aqui momentos baixos aqui? Aí, um montão. E eu tentei lembrar, pastor, de alguns momentos baixos de 2025. Porque Deus foi muito bom comigo. Deus, ele foi muito generoso comigo. Por muitos anos, eu vou começar já a ministrar, por muitos anos eu queria toda a minha família reunida, minhas filhas, meu genro, e eu tive esse privilégio em 2025, passar o Natal com eles. Olha só que presente, e Deus está me presenteando de uma forma muito especial. Hoje, pastor Xande me ligou também, e conversou algo comigo, eu falei, mais um presente de Deus. Pastor Silas, numa conversa que nós tivemos, também falou algo comigo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você, por algum motivo, por alguma circunstância, se alguma coisa aconteceu na sua vida que era necessário, você não entenda como paralisação. Entenda como necessidade de Deus para cuidar de você. Entenda como um tempo de Deus para você, para que Ele possa tornar você novamente uma bênção no propósito daquilo que Ele quer com você. O pastor falou isso muito bem sobre Elias, e eu fiquei vendo a minha vida assim, pastor. Mas, sem mais demora, eu prometo que eu não vou demorar, eu só vou aqui lembrar vocês de algo, talvez para que vocês, eu sempre falo isso no Metanoia, né, quando nós vamos no Metanoia, nós pensamos que sabemos de tudo, e quando chegamos lá, vemos uma coisa totalmente diferente. Nós achamos que já vimos de tudo, e chega lá, vemos coisas totalmente diferentes daquilo que nós acreditávamos que eram. Às vezes chegamos a um ponto de falar, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. E aí nós caímos numa realidade e Deus diz, você não sabe, você precisa aprender muito mais. Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Porque a palavra de Deus diz que se renova a cada dia, e se ela se renova, a cada dia nós vamos aprendendo algo novo de Deus. Então eu quero te convidar para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu prometo que eu não vou demorar.
eu acho. Mas eu prometo que eu não vou demorar. Só quero compartilhar algo aqui para a igreja, algo que, na verdade, eu não iria trazer hoje. Eu ia pregar sobre Moisés. Eu ia pregar sobre a libertação do povo do Egito. Mas como nós temos um grupo de WhatsApp lá na empresa, e alguns grupos como dos pastores e outros amigos, e algumas desses grupos, tem sempre aquele abençoado, né? Já viu aquele abençoado da tua empresa que, quando você é cristão, ele sempre... E aí Deus me deu uma estratégia, que eu não conseguia parar aquele cara que só falava besteira, só xingava, só falava... E eu falei, meu Deus, como é que eu vou parar esse cara sem machucar esse cara, sem ser agressivo com ele, sem ser arrogante, sem ser mal educado? Eu não posso machucar ele só porque ele é um ímpio e fala um montão de besteira, palavrão. E aí Deus me deu uma estratégia. Começa a pregar e orar. E aí eu comecei com oração meio tímida e tal. Aí teve um dia que eu parei e aí alguém falou assim, não para não, pastor. Aí eu falei, opa, é desse jeito. E todo dia eu oro e trago uma mensagem. E dentro dessas mensagens foi falado sobre Moisés. Mas hoje, a palavra veio no meu coração assim, ó. Eu comecei a orar e aí trouxe essa palavra para eles. E aí eu entendi o que Deus fala. Eu queria pregar sobre Moisés, mas Deus não queria que eu falasse sobre Moisés. Deus queria que eu falasse sobre a situação de um homem que trouxe o seu filho para ser curado de algo que ninguém conseguia deter, ninguém conseguia curar. Então, capítulo 9, do verso 14, por favor. Todos acharam? Eu já conversei isso algumas vezes com meu irmão mais novo. Engraçado que aqui está meu irmão mais velho, pastor JR, e meu irmão mais novo, caçula. Graças a Deus que essa família está servindo ao Senhor. Alguém orou por mim, o mais velho, e os dois depois orou pelo mais novo. E é assim que funciona. Amém? Todos acharam? Já está ali, né? Que maravilha. Então vamos lá. Glória a Deus. Capítulo 9, verso 14. Vamos lá. Até o verso 24. Amém? Vamos ler por ali? Então, ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estava cercado por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com ele. E quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Ou em outras traduções está dizendo, por que vocês estão discutindo com meus discípulos? Um dos homens na multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. E sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, algumas traduções, espírito demoníaco, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. E então o trouxeram, e quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? E desde que era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Lembra-se disso. Se puder.
Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível aquele que... Por favor. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade, em outras traduções, a minha falta de fé. Olhando para esse texto aqui, eu fiquei muito, mas muito apaixonado por ele, porque eu vejo duas coisas ali, nesse texto, que me chamou muita atenção. Uma é o crer, e o outro é a fé. Parece ser a mesma coisa em algumas partes, né, alguns versículos. Essa fé, ela é uma fé vivificadora, é o mesmo que crer. Mas aí especificamente não é, porque há diferença entre os dois ali. E aí, eu quis entender o que é crer. O que é crer? E aí, eu vi que crer, no dicionário, é um ato de aceitar algo como verdadeiro, como crédito a uma ideia ou um ensinamento. E a fé é um conceito firme, certeza inabalável e uma entrega total, mesmo sem evidência visível. Já em Hebreus, ele já fala sobre a fé, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E crer, a Bíblia vai dizer lá, em João, capítulo 3, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, crer aqui, nesse texto específico, é o que nós vamos falar dele, esse crer aqui, ele vai me levar para crer no Senhor Jesus, na palavra, no Messias. E a fé vai dizer da possibilidade de alcançar um milagre. Estão dando para entender aí? Estão dando para entender? E aqui nesse texto vai contar sobre uma situação que aconteceu, e bem antes disso, Jesus subiu ao monte com os 3 discípulos, e ele ali se manifesta na sua glória, de como ele é. E quando ele desce desse monte, cheio do Espírito Santo, o próprio Deus, os discípulos também, cheios da presença de Deus, eles se deparam com uma multidão, e no meio dessa multidão, quando eles olham para Jesus, eles correm para Jesus, e Jesus percebe que há uma discussão ali. Mas por quê? Por causa de quê estava aquele alvoroço, aquela discussão? Porque um homem precisando de ajuda, cheio de fé, trouxe o seu filho que por muito tempo padecia e era atormentado pelo espírito imundo, pelo espírito demoníaco. E a Bíblia vai me dizer que ele pegava, a ponto desse demônio, quando se manifestava no filho, jogava ele no meio do fogo e também o jogava na água para ver se matava. E esse pai desesperado, e não era por pouco tempo, era desde de criança, e agora diz que ele é um jovem. E quando chega até ali, Jesus vê aquela discussão e começa então a indagar: o que está acontecendo aí? Não, eu trouxe meu filho aqui, ele está com um probleminha, o probleminha dele é muito fácil, ele está endemoniado, ele está quase sendo morto. Já tentaram, o espírito maligno tentou matar ele várias vezes, só que não conseguiu. E eu trouxe ele aqui, e os seus discípulos não conseguiram expulsar, não conseguiram resolver o meu problema, não conseguiram resolver a minha situação. Eu, por tanto tempo, desde jovem, e agora que eu tive fé, porque ouvi dizer que o Senhor estava aqui, e eu creio no Senhor, fé não, eu creio no Senhor, acredito, sei quem é o Senhor, e agora eu vim aqui. E se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça. Opa! E Jesus, ele fala uma coisa, se puder, e aí ele fala, se puder. Aí ele diz,
que aquele que crê é o quê? Tudo é possível aquele. Aí ele fala uma pergunta que me deixou pensativo e é para nós pensarmos também. Ele diz: eu creio. Então me dá a entender, pastor, que esse homem tinha convicção que era Jesus, sabia que ele era o Messias, tinha absoluta certeza porque ele levou o filho dele ali. Mas tinha uma coisa que ele precisava receber de Jesus. O que ele precisava receber? Fé. Ele diz assim: eu creio, como dissesse para Deus, eu creio que tu és o Deus, eu creio que tu és o enviado, eu creio na palavra lá, quando a profecia foi falada, que o Senhor que viria, mas eu não tenho fé. Mas não tem fé por quê? Porque há muito tempo, desde criança, eu não consigo. Você já parou para imaginar que tem muitas pessoas que creem em Cristo, mas não conseguem milagre? E tem muitas pessoas que não crê. Aí você vai falar: pastor, mas como é que a pessoa não crê, não tem a salvação, não recebeu a salvação e tem fé? Eu vou te contar. Meu pai era um cara que tinha muita fé. Muita fé. Ele tinha muita fé, mas era um camarada que tinha muita fé. E um dia aquele ali, o mais novo, chorava dentro de casa. E ele, sem saber o que fazer, ele colocou a mão e orou. E na mão do meu pai, mesmo não aceitando Jesus, saiu, chamam carnegão, né? Os mais antigos sabem o que é, né? É carnegão? Tipo do furúnculo, como é que é? Aquela ponta do furúnculo. Aquilo saiu na mão do meu pai. E meu pai não era crente, mas ele tinha fé, né? Aquilo que você sabe que vai acontecer e tem absoluta certeza, mas não conseguiu ver. Não é isso? Não é isso que é fé? Em Hebreus não fala isso? Que é o firme fundamento, é a convicção, é a certeza, não tem dúvida do que vai acontecer, e isso traz à existência aquilo que não existe. Sim ou não? Não foi o próprio Jesus que disse assim: se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para o monte: se precipita daqui, e o monte vai. Isso é fé. Mas fé salva? Milagre salva? Milagre não salva, pastor. O que salva é crer. Lá em João diz: aquele que crê será, mas o que não crê já está condenado. Então o crer no Senhor Jesus me traz a salvação, e a fé me faz trazer à existência aquilo que não existe. Mas pastor, os dois andam separados? Não. Aí é que é o interessante, porque esse homem precisava ter a fé e precisava crer em Cristo, os dois juntos. É extraordinário. Quando o próprio Jesus pergunta a Pedro, conversando com os discípulos, ele vai falar o seguinte: dizem aí que eu sou Elias, outros dizem que eu sou João, outros dizem que eu sou profeta. Opa, tinha um montão de gente ali, né, que esperavam por milagres, tinha fé, mas não tinha certeza de quem era Cristo, sim ou não? E aí Pedro, com a certeza absoluta, porque ele já tinha experimentado da fé, sim ou não? Ele já tinha multiplicado os pães, sim ou não? Não é verdade? Ele viu o milagre ali. E aí, agora, ele diz assim: ah, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Olha que coisa linda. Isso já não é mais fé, é certeza, é convicção, é entender que a palavra estava dizendo de Cristo. É igual a igreja de hoje. Nós precisamos entender que a única convicção, a única certeza que nós vamos para o céu é através de Cristo Jesus. É o crer no Todo-Poderoso. E aí nós vemos uma multidão,
um monte de pessoas, sabe, entrando dentro da igreja, não porque tem a convicção e a certeza que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, não é pela fé, não é pelo milagre. Tem pessoas que estão apresentando somente um milagre, a fé, tirando de você, tentando tirar de você o máximo que você tem de milagres, de fé, para que você alcance milagres. Mas o intuito de Jesus não foi fazer milagre. O intuito de Jesus aqui na terra foi trazer a salvação para você e para mim. Pessoas estão se vendendo atrás de bênção de Deus, atrás de milagres, atrás de milagres. É ruim? Não, é bom. Mas se andar fé e salvação junto é muito bom. Tem pessoas que têm uma fé incrível, mas estão indo para o inferno, porque não entenderam que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, é o Deus da nossa salvação. Eu preciso ter fé, porque isso vai me fazer eu ir adiante. Vou abrir uma loja ali, mas logo ali, mas não vai dar certo. Vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque a palavra está dizendo que se eu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou dizer para o monte, se precipita dali. É lógico, uma figura de linguagem, é lógico, é óbvio, mas eu acredito dessa forma. Quantos aqui, se eu perguntar, quantos aqui têm certeza que é salvo? Eu vou dizer, glória a Deus, eu creio, eu tenho certeza, eu acredito na palavra, eu não volto atrás. Pode dizer que isso aqui é um livro escrito pelos homens, pode dizer que isso aqui é invenção, eu tenho certeza absoluta, eu creio no que a palavra está me dizendo, eu creio, eu não duvido, pastor. É mesmo? E você tem fé que o teu irmão vai ser salvo, que o teu vizinho, que aquele que te perturba? 20 anos orando pelo meu mais novo, eu e meu irmão, 20 anos, eu não quero expor aqui, mas eu posso falar, né, um pouquinho? Viciado em cocaína, já traficou em Boca de Fuma, na Mangueirinha e em outros lugares, chegava a fazer raiva, dava vontade de bater, de machucar, vendo meu pai sofrendo, e orava, nada mudava. A esposa dele também a mesma coisa, uma mulher abençoada. Eu falava, rapaz, tu é uma guerreira, e meu irmão orando de lá, minha cunhada orando do outro, e eu orando do outro, e a igreja orando, e nada acontecia, 20 anos, mas eu tinha convicção, certeza que ia acontecer, até a poderosa mão de Deus, a presença do Espírito Santo invadir a vida dele e mudar a vida dele. Era magro que nem um palito, rapaz, mas dava vontade de moer. Mas hoje é meu amigo, me ajuda, me abençoa. Olha que coisa linda. Antes tinha vontade de pegar ele e arrebentar, hoje eu tenho vontade de abraçar e beijar. É Deus que faz isso é milagre. Mas um milagre por quê? Porque essa fé não vem de nós, é dom de Deus. E se você tem a convicção, a certeza que Deus existe, que a presença do Espírito Santo está em você e você nele. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Se você não estiver em mim, nada, olha só, nada podeis fazer. Então, se eu não estiver em Cristo Jesus e não tiver fé, não adianta. Mas se eu tiver só fé e não estiver em Jesus, nada vai acontecer, nada, pastor. Eu posso projetar aqui tantas coisas aqui, eu acredito em Deus, mas se eu não tiver fé que Deus vai enviar, minha filha Bruninha vai casar em outubro. Aí ela, pai, estou preocupada. Falei para ela assim, dei uma palavra para ela, você acredita que Deus vai te dar tudo? Ela, você acredita que Deus vai prover tudo para você? Tudo. Deus vai prover tudo para você.
Ela, pai, eu acredito. E ela chora. E eu tenho que fazer vídeo. Eu tenho que falar para ela que a amo. Eu tenho que dizer que eu sou apaixonado. Eu tenho que, sabe, e dar uma palavra. E aí ela chora. Eu falo, tá bom. E está acontecendo. Está acontecendo. Ela, pai, estou preocupado com o som, como é que eu vou fazer? Aí ontem eu liguei para um amigo e ele falou assim, o problema é o som? Já está resolvido. Ela, para não se preocupar mais não. Pai, está resolvido. Está resolvido. Pai, fotografia, já está resolvido. Olha como é que Deus faz. Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vi, mas que vai acontecer. Eu preciso exercitar minha fé, mas eu preciso ter convicção da minha salvação, daquele que é a minha salvação, porque a fé, sem a minha salvação, não adianta. Tem tantas pessoas que têm fé em Maria, fé em Joaquim, fé em João, isso é fé, sim ou não? E vão, se não aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai caminhar para um lugar que não vai ser salvação. Uma coisa muito interessante em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 16 ou 17, quando aquele carcereiro vai dizer assim, que ele fica desesperado, ele diz, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Os apóstolos não falaram para ele que tinha que ter fé. Os apóstolos falaram para ele, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua. Um dia eu falei para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor tem todo o poder de me dar uma casa. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei, eu creio. Mas eu também sei que o Senhor pode me ajudar a não deixar de pagar um centavo do terreno. E Deus me deu condições de pagar o terreno. Quando eu comprei um carro, eu falei, Deus, eu não sei como é que eu vou pagar, mas eu sei que o Senhor vai me dar condições de pagar. 48 de prestação. Pobre é assim, né? Compra um carro, uma prestação. E eu nunca fiquei devendo a prestação. Glória a Deus. Eu tenho fé. Eu sei que Deus pode me dar. Tenho certeza absoluta, como eu já vi pessoas ganhando. Mas esse não é o principal objetivo da igreja. A igreja não está aqui para ficar falando só disso. Tenha fé. Vai lá, faça campanha, faz isso, faz aquilo outro. Você tem que ter fé para isso, tem fé para aquilo. Ei! Entrega o teu caminho ao Senhor. Opa! Entreguei. Eu criei, acreditei, sei quem é Ele. Ah, é? É. E agora, o que eu faço? Agora as demais coisas vai acrescentar na sua vida. Agora as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é o resto. É as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Por quê? Só porque você teve fé? Não, porque primeiro você creu. O objetivo de Deus não é só fazer milagre. Ele faz milagre. Ele vai continuar fazendo milagre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo amanhã. Mas o objetivo de Deus na sua vida, querida, você que entrou aqui, não é só fé. Não entre pelo engodo de Satanás, aonde pessoas estão dizendo, estão provando a tua fé, Tem pessoas que estão endividadas, colocaram até igrejas na justiça, porque falou só de fé, pastor. Fé. Avuçou tanto a fé daquela pessoa, que a pessoa entrou em dívida, e entrou no buraco, e depois acabou se desviando, fez aquilo que Satanás queria. Mas quando nós temos a convicção que existe um Deus todo-poderoso, e que Ele vai fazer de tudo, Ele move céus e terra, por mim, por você, pela igreja, vai mover. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava lendo o Êxodo, Moisés estava com um cajado na mão. Olha só que coisa tremenda. O povo sendo aprisionado, maltratado. E esse povo, ele começa a clamar e Deus desce. A Bíblia diz que Deus desce, se manifesta para Moisés.
e diz: você vai tirar o meu povo dali. E fala: Moisés, o que é que você tem na mão? Um cajado. Só que quando ele vai fazer colocando as pragas, não era o cajado de Moisés, era o cajado de Arão. Não era. Ué, aí eu fiquei tentando entender, por que Deus perguntou a Moisés do cajado? Se quem usou o cajado foi de Arão. Aí quando o povo é liberto, e que aquele que maltratava, aquele que humilhava, aquele que colocava o povo em situações tão precárias, agora não vinha mais para humilhar, para machucar, não vinha mais para envergonhar. Agora esse mesmo que oprimia aquele povo, vem para matar ele. Percebeu? Não era mais opressão, não era mais maltrato. Agora o inimigo, Faraó, não vinha mais para isso. A finalidade de Faraó agora, com um montão com seu exército forte, com carroças de guerra, agora não vem mais para oprimir, não vem mais para humilhar, agora vem para matar. E aí ele começa a clamar, Moisés começa a falar: Moisés, por que você clama a mim? O que você tem na mão, Moisés? Diga ao povo que macho, toca na água. Toca aí, Moisés. O que você tem? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua vida? O que você tem para você, que já foi colocado? Ele disse que ia para o céu, mas ia deixar o Espírito Santo dele, e ele ia te convencer da justiça, do pecado e do juízo. O que você tem? Aquilo que vem te matar, aquilo que vem te roubar, aquilo que vem te destruir, aquilo que não vai mais te envergonhar, aquilo que não vem mais para te achincalhar, aquilo que não é mais o objetivo dele, de fazer você sofrer, mas é de te matar, de fazer com que você não vá para o inferno, porque o inferno não foi feito para você, mas ele quer te levar. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para nós, foi feito para Satanás e seus anjos, não para mim. Mas ele quer fazer isso. E como é que eu resolvo esse problema? Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. A fé vai fazer você tocar nas águas e ela abrir e te dar escape. Mas o crer não vai fazer as águas se abrir, mas vai fazer o céu se abrir para você. Vai fazer o céu se abrir e você chegar até a cidade celestial. Então não se iluda só com fé, você precisa ter. E precisa demais. Porque ela que vai fazer milagre. Ela que vai mover o coração de Deus. Ela que vai mover o coração de Deus para que aquilo que não tem a existência, a possibilidade, virá possível. Porventura, alguma coisa impossível para Deus? Não há. Não há. Lembra da mulher cananeia? Senhor, vai lá, minha filha está lá. Eu preciso de um milagre. Ué, é justo tirar dos meus para dar? Senhor, até os cãozinhos pega das migalhas. Olha que fé, olha que extraordinário. O objetivo de Jesus era que ela tivesse fé, ou que ela fosse salva. E a gente poderia falar de vários aqui, mas não é esse o objetivo. Lá aquela mulher que tocou na orla de Jesus, se eu não me engano é Marcos, que fala o Lucas, não sei qual dos dois, mas ele diz assim: a tua fé, a tua fé te salvou, ser curada. Olha só que tremendo. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, ser curada e ter paz. Tenha paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou e ser curada. Quando a gente vê esse texto, parece que há uma contradição, porque como é que ele sai poder dele e depois ele no final diz que
ser curada. Como é que... Parece meio contraditório, mas não importa o que aconteceu, se ele curou antes, se ele curou depois. O que importa é que moveu a fé e ela foi salva. Porque o objetivo de Jesus não é que você tenha fé gigantesca, mas é que você tenha compreensão que você, mesmo com fé, que nem muitas pessoas têm, mas não crê no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, fica meio complicado. E eu prefiro sempre crer no Senhor Jesus e colocar minha fé, porque isso não vem de mim, isso é dom de Deus. E se Ele habita em mim, se Ele habita em você, não acredite naquilo que as pessoas vão falar a seu respeito. Acredite naquilo que Deus falou a seu respeito. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que o Espírito Santo tenha falado no coração de vocês. E muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Jaime. Vamos glorificar a Deus com a salva de palmas para esse aniversariante aqui? Que Deus continue te abençoando, te usando, te fortalecendo, te capacitando a cada dia mais, meu amigo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Domingo que vem, nós vamos falar em Efésios 3:20 e dizer que sobre todos os aspectos da nossa vida, não importa em que ângulo você olhe para a sua vida, Deus tem infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir ou imaginar. É sobre isso que nós vamos falar domingo à noite. Tem uma música que vai me ajudar. É claro que eu não vou cantar a música, mas é uma música que faz parte da minha história, da minha conversão, e eu vou me inspirar nela também para trazer essa mensagem do próximo domingo, infinitamente mais, e que Deus nos abençoe com essa palavra. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Muito obrigado pela instrumentalidade do pastor Douglas, que trouxe uma palavra que veio ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossa vida, Pai. Muito obrigado pela Tua salvação, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor, ó Pai. Nós cremos em Ti, cremos, ó Pai, no Teu Filho, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nosso coração transborda de alegria, transborda de felicidade, ó Pai, de podermos ter a oportunidade de nos relacionar contigo, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, seja com cada um que esteve aqui nessa noite, que nós possamos ir em paz de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Teu poder, e que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do Seu Filho Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas de uma forma especial, sobre a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos.